Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que a paz esteja com cada um de vocês e todos os seus familiares. Mais uma vez estamos aqui reunidos para cantar e louvar a Jesus e o Pai Eterno. Amém? Eu li que o véu do tempo se rasgou. Eu li, agora eu posso adorar o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu o livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tal real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, eu quero adorar. Eu li que o véu do tempo se rasgou. Eu li, agora eu posso adorar o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu um livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, não me interrompa, eu quero adorar. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, 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 não me interrompa, eu quero adorar. Além de tudo, eu quero adorar ao meu Jesus. Eu quero adorar ao nosso Deus. Eu quero adorar. Amém. Ao Senhor toda honra e toda glória. Amém, gente? Eu quero levantar as minhas mãos. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, enche esse lugar com a tua presença. Vem derramar teu poder, que nós que estamos aqui. Eu quero
tua presença, vem derramar teu poder. E nós que estamos aqui, creio em ti, Jesus, o que fará em mim. Creio em ti, Jesus, o que farás em mim, e receba toda a glória, receba toda a honra, precioso Filho de Deus, e receba toda a glória, receba toda a honra, precioso Filho de Deus. Eu quero levantar as minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Jesus, enche esse lugar com a tua presença, vem derramar teu poder. E nós que estamos aqui, creio em ti, Jesus, o que farás em mim. Eu creio em ti, Jesus, o que farás em mim. Eu quero levantar as minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Jesus. Vamos louvar, porque dele e por ele, amém sempre. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para Ele a glória, a glória, para Ele a glória, para sempre, amém. Glória ao Senhor, amém, povo de Deus. Graças, Pai, amados irmãos, mais uma vez, diante da presença do nosso Deus maravilhoso, uma oportunidade que nós temos de estar glorificando e exaltando o seu nome, de termos o nosso Senhor como segurança para nossas vidas e saber que o Senhor está conosco todos os dias é bom demais. Gostaria nesse momento, amados irmãos, de convidar todos a abrir a sua Bíblia, a meditar na palavra do Senhor, a aprender, a ter o coração aberto, a mente aberta para aprender mais um pouco da palavra do Senhor nesse dia de hoje, onde a gente precisa sempre buscar a presença do Senhor através da sua palavra. Foi para isso que o Senhor deixou as Escrituras, para que a gente pudesse ter, que as Escrituras servissem de bússola para nossas vidas, para a gente encontrarmos com o nosso Deus, e é através da palavra do Senhor. Antes de nós meditarmos, amados irmãos, e gostaria já de dizer qual é o tema da nossa mensagem hoje. Nosso tema da nossa mensagem hoje, restauração. E esta palavra a gente vai ter como princípio para a gente meditar hoje, a palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. A gente vai orar primeiro, depois a gente lê o versículo da Bíblia para a gente meditar na palavra do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, Pai Celestial, diante da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua presença, eu e como a Tua amada igreja, Santo Deus, nos colocamos diante de Ti, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Não nos deixa, Santo Deus, cair em tentação, mas nos livra todo dia dos maus que a vida tem, Santo Deus, colocado diante de nós. Sabemos, Santo Deus, que a Tua presença em nossa vida é muito importante, não deixa a gente de maneira nenhuma perdermos o foco de estarmos, Santo Deus, te buscando, de estarmos, Santo Deus, olhando mais para o mundo do que para Ti. Mas, Deus, olha para cada um de nós com um olhar de misericórdia sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros. Santo Deus, nos guia, Santo Deus, pelas veredas certas, nos guia pelo caminho certo que é Cristo, Santo Deus, e não deixa de maneira nenhuma a gente sair deste caminho, Deus Santo amado. Eu te peço, Santo Deus, pela Tua amada igreja, que a gente se encontre nesse momento, Santo Deus, em mais um dia, mais um domingo, sem estarmos presentes juntos, Santo Deus, mas graças a esse meio, Santo Deus, a esse veículo de comunicação, a gente pode estar unidos e te glorificando, te exaltando. Vem ser conosco, Santo Deus. Eu te peço, Santo Deus, neste momento, que a Tua graça possa nos encher, Santo Deus, e a gente possa ter esse momento com a Tua palavra, de aprender. Santo Deus, usa mim, usa os Teus servos que eles estão do outro lado, Santo Deus, para aprender a Tua palavra, Santo Deus, tanto a mim quanto para eles, que necessitamos da Tua graça, Santo Deus, para aprender. Como Paulo já orava, Santo Deus, abre-nos a porta da palavra, para que a gente possa, Santo Deus, meditar e Te buscar e aprender de Ti. É assim que eu te peço, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amados, hoje eu gostaria de meditar com vocês algo que tem me chamado a atenção, escutado algumas pregações, e uma das coisas que a gente tem que nesses últimos dias, além da gente buscar o Senhor, a gente tem que muitas vezes olhar para nós e fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Que é sobre restauração. Só o tema da palavra hoje, né? Restauração, né? E a gente tem que olhar para nós e perguntar: Senhor,
né? Faz eu saber, faz eu ter conhecimento do que precisa ser restaurado na minha, o que é que precisa restaurar na minha vida. Algumas coisas, amados irmãos, eu confesso para vocês que a gente muitas vezes não entende porque nós estamos fracos, porque nós estamos desanimados, nós estamos precisando de um momento de restauração, porque a gente às vezes se acomoda, mas a gente tem que olhar um pouquinho e começar a perguntar: Senhor, por que isso na minha vida? Por que aquilo? Senhor, restaura essas coisas que têm me afastado de Ti, restaura. Então, uma coisa que a gente vai aprender hoje, eu gostaria que os amados já tivessem a oportunidade, através desse meio de comunicação, da gente ver sobre esse tema que a gente encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: ora a Deus de toda a graça, ora a Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará e concederá forças e estabelecerá sobre firme os alicerces. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu vou ler novamente para que os irmãos possam entender o que está se falando. Ora, ó Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará e concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então, amado, o que está dizendo a palavra do Senhor para nós, né? O Senhor, a gente, como eu falei no princípio, a gente precisa de pedir a Deus restauração de muita coisa em nossa vida. E algumas coisas que eu posso citar para os amados irmãos, às vezes a gente encontra no meio que a gente tem que pedir ao Senhor para nos fazer entender o porquê de algumas coisas e o porquê que a gente tem que clamar por restauração. Às vezes a restauração tem que começar, amados irmãos, num problema familiar que eu acho que é uma das coisas que tem afetado muito tanto os cristãos como as pessoas hoje em dia, que as pessoas elas não têm mais uma comunhão, não têm mais uma comunicação. Então isso precisa ser restaurado e somente Deus pode fazer isso. Então restauração é o que nós precisamos pedir a Deus para que essas coisas aconteçam na nossa vida. Um relacionamento quebrado, um casal, relacionamento entre filhos, pais, entre os familiares, entre o vizinho, entre amigos. Em certos momentos, em várias circunstâncias da vida, a gente precisa de restaurar algumas coisas, principalmente quando se trata de relacionamento. E uma das coisas importantes é que a gente precisa pedir restauração, principalmente a Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós quebramos esse relacionamento com o Senhor, nós precisamos ser restaurados. Né? E aí vai outra diversidade de coisas, nós precisamos pedir a Deus restauração para que o Senhor possa restaurar a nossa comunhão com Deus em relação à oração, em relação ao avivamento em nossas vidas. Nós precisamos ser avivados e isso precisa ser restaurado em nossas vidas. Nós precisamos de restauração no que se diz respeito à vida cotidiana com as demais pessoas. Então tudo isso nós precisamos de restauração. E talvez você ainda não tenha percebido, mas você, no seu cantinho onde você está, você precisa restaurar alguma coisa em tua vida que está te incomodando e você precisa pedir a Deus um meio, que Deus te mostre um meio para você restaurar isso na sua vida. Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, ficar desse jeito. Então, amados, existem algumas coisas dentro das Escrituras, eu pesquisando, existem algumas coisas sobre restauração que nós precisamos entender, e uma delas começa em nosso ânimo. A palavra de Deus diz que a gente precisa, muitas vezes a gente se encontra desanimado com as coisas e nós precisamos restaurar isso em nossas vidas. Olha bem o que diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 31, versículo 25, que diz o seguinte: eis, portanto, que eu restaurarei, diz o Senhor, o ânimo do abatido, animarei o exaltado, o exausto, e darei forças ao enfraquecido. Olha que coisa maravilhosa, olha o que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas, olha o que é que Ele está dizendo: restaurarei o ânimo. Quando você se encontra muitas vezes diante das coisas do Senhor, eu digo assim,
em relação, às vezes, muitas vezes, até em questão de ir para a casa do Senhor, ou de fazer alguma coisa para o Senhor, ou alguma coisa que você deixou de fazer, que você perdeu totalmente o ânimo de fazer essas coisas para o Senhor. E então ele diz assim: eis que, portanto, que eu restaurarei o ânimo do abatido. E nós encontramos muitas vezes abatido, porque, quer queira nós, às vezes, todo domingo, quase todo domingo a gente fala isso, essa doença veio para desanimar muita gente. Desanimar os servos de Deus, muitas vezes, de trabalhar na obra, desanimar os servos de Deus de ir para a igreja. Muitas vezes as pessoas não têm mais aquele ânimo de ir para a igreja. Então ele está dizendo: restaurarei o ânimo do abatido. E a gente se encontra as pessoas se encontram dessa forma, abatido, muitas vezes, sem querer fazer mais nada, acomodado. E ele continua dizendo: animarei o exausto. A gente se encontra também nessa situação, exausto das coisas. A vida já não é fácil. E a gente fica exausto de tudo que está ao nosso redor, as coisas ao nosso redor nos proporciona de forma negativa isso. E ele diz aqui: animarei o exausto. E depois ele diz: darei forças aos enfraquecidos. Poxa, amados irmãos, quando a gente começa por esse caminho sem ânimo, abatido, exausto, né, a gente fica enfraquecido. A nossa vida com Deus, ela já não é mais a mesma. E quando ele escreve isso daqui, quando o próprio Deus diz isso daqui em Jeremias, ele vai fazer isso, ele vai restaurar isso nas nossas vidas. E a gente precisa entender que a gente precisa dar lugar para o Senhor restaurar. Não é só o Senhor querer, mas a gente precisa dar lugar para o Senhor restaurar nossas vidas em relação a isso. A outra coisa que o Senhor restaura em nossas vidas, em nós, também é a questão da salvação, a certeza da salvação, né? Quantas pessoas, amados irmãos, hoje, elas já não têm mais aquela convicção de que são salvas por causa das coisas que acontecem. E as tribulações que essas pessoas passam tiram delas o foco do Senhor Jesus Cristo. E eles acabam que, como no versículo anterior dizendo, enfraquecidos, eles acabam perdendo aquela certeza de que a pessoa é salva. A pessoa se acomoda, não tem mais uma busca, porque a palavra de Deus diz para nós que sem santidade é impossível a gente ver a Deus, e isso tem que ser restaurado nas nossas vidas, que nós temos que ter também pedir ao Senhor para restaurar a nossa santidade, para restaurar as nossas vidas. E aqui ele está dizendo: restaura-nos, Senhor, ó Deus, faz brilhar a tua bondosa face para que sejamos salvos. Ele está falando de salvação, por isso falando de restauração da salvação. Que você venha aqui, a gente venha ter essa certeza da nossa salvação, e ela se encontra em Cristo Jesus. Muitos têm deixado de adorar o Senhor, têm deixado de buscar o Senhor Jesus Cristo, e isso faz com que as pessoas vivam numa incerteza. Meu Deus, será que eu tenho a salvação? Será que eu estou perdendo a minha salvação? A Bíblia diz para a gente vigiar, para que o inimigo não possa roubar aquilo que nós temos como precioso, que é a coroa da salvação. Então a gente precisa pedir: Senhor, restaura em mim esse ânimo, para que eu possa ter a certeza da salvação em minha vida, para que a gente não venha depois desanimar por total e acabar perdendo até mesmo aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra, a certeza da salvação. A gente também precisa restaurar, amados irmãos, a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se essa fé não for restaurada em nós, é impossível a gente buscar o Senhor e conseguirmos alguma coisa da parte do Senhor, porque já não temos praticamente a fé. E a palavra de Deus diz, o próprio Cristo disse: ainda que a tua fé seja pequena, igual a um grão de mostarda, né, o Senhor multiplicará a tua fé. Então a gente precisa pedir ao Senhor que restaure-nos a fé, e a gente pode encontrar isso aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 3, que diz: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Ou seja, quando ela diz que produz mais perseverança, quando eu coloco a minha fé em prática, o Senhor vai me restaurar e eu vou conseguir alcançar os objetivos, seja lá em qualquer área da minha vida, porque às vezes eu preciso eu preciso da minha fé para atingir níveis importantes da minha vida, de conseguir algo, de alcançar a face do Senhor, de estar diante do Senhor. Então eu preciso da fé.
E ele diz aqui, a fé que produz ainda mais esperança. A gente tem que ter essa esperança, essa perseverança na palavra do Senhor, confiar. E a gente só pode ter isso através da fé, né? Outro pedido de restauração que é comum a todos nós, né? A gente vive num momento, digamos que a gente está à mercê de várias doenças, né? Então a palavra de Deus, ela nos dá esse ânimo de pedir ao Senhor para restaurar o que. Olha o que diz aqui em Salmo 41, versículo 3. Salmo 41, versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: na enfermidade, ó Senhor, lhe dará pleno amparo. Na enfermidade, a palavra de Deus está dizendo, na enfermidade lhes dará pleno amparo. Isso aqui é Deus dizendo que Ele nos dará pleno amparo. E da doença Ele restaurará. Ele dará restauração. Então, amados irmãos, muitas vezes você se encontra enfermo, você se encontra à mercê de várias doenças. Eu não sei qual é a sua, eu sei que eu tenho, todo mundo praticamente tem alguma doença, mas ele está dizendo que o Senhor está dizendo que Ele nos dará amparo, ou seja, esse amparo que Ele está dizendo aqui, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, né? E quando a gente, em meio às doenças e tudo mais, mas principalmente Ele está dizendo que das doenças Ele te restaurará. Então, seja qual for a doença que você tiver, o Senhor vai restaurar. Isso se você tiver o que nós falamos no versículo anterior, fé, né? Para que o Senhor possa restaurar o teu corpo, a tua saúde. Então, nós precisamos ter essa crença, nós precisamos acreditar que o Senhor faz isso. Ele está dizendo que nos ampara, e além disso, além de nos amparar, Ele nos restaura da doença. Ele não deixa a gente padecer, a gente perecer. Amados irmãos, isso é maravilhoso demais para a nossa vida, a gente tem essa certeza. Eu espero que os irmãos tenham convicção disso. No Salmo 41, versículo 3 é que diz isso, que o Senhor vai, além de nos amparar, Ele restaura das enfermidades. A outra restauração que a gente tem que pedir a Deus, amados irmãos, e essa daqui já encerra hoje a nossa meditação. Eu trouxe a mensagem curta hoje, mas a outra coisa que nós temos que pedir restauração ao Senhor é do vigor espiritual. Amados, não é brincadeira, a gente às vezes se deixa se entregar às tribulações, às angústias, à ansiedade, e nós precisamos pedir ao Senhor restauração da nossa vida espiritual. Nós muitas vezes ficamos tão fracos. Paulo dizia que quando estava fraco se sentia forte, porque era na fraqueza dele que ele buscava mais o Senhor. A sua vida espiritual, ela se tornava mais forte quando ele estava fraco, e ele buscava o Senhor com mais diligência, né? Então quando ele disse isso, quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque o Senhor restaura a nossa vida espiritual. Olha só o que é que ele diz no Salmo 23, versículo 3, que diz: restaura-me, Senhor, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos de justiça por amor do teu nome. Restaura o vigor e me conduz no caminho da justiça por amor ao teu nome. Então o Senhor, Ele faz isso em nossas vidas, né? Ele restaura esse vigor espiritual. A gente não pode viver sem Ele. Se a gente viver entregue às circunstâncias da vida, às tribulações, às ansiedades, aí vai faltar para a gente esse vigor espiritual. E a gente precisa dele, esse vigor espiritual, para a nossa caminhada de fé, para a gente lutar. E isso quem dá para nós é o Espírito Santo de Deus, quem nos dá esse vigor, quem nos dá esse ânimo, quem nos dá essa coragem, que nos faz buscar cada dia mais a presença do Senhor. É esse vigor espiritual que eu preciso restaurar em minha vida. Voltando para onde está a palavra em Pedro, que ele diz, o Senhor, ele ainda que no sofrimento e no período de curto, né, como ele diz aqui, ora, o Deus de toda graça que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido, isso aqui Cristo sofreu por nós, para que a gente pudesse ter essa certeza dessas coisas para a nossa vida, por um período curto de tempo, que Jesus Cristo passou pelo período curto de tempo. Aí ele diz aqui que através desse sofrimento de Cristo, através das coisas que Cristo falou, passou, aí ele vem dizer assim,
vos restaurará, porque a gente passa por diversidade de coisas na vida e a gente precisa dessa restauração de Deus. E ele diz que confirmará, concederá forças e estabelecerá sobre firmes alicerces. Ele é alicerce, ele é a rocha. Então, quando nós estamos alicerçados no Senhor, nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dar esta restauração, seja qual for o que nós estejamos passando. No caso, ele aqui, ele padeceu, sofreu por nós, e ele passou por tudo isso. Ele nos dá a certeza de que se nós tivermos de passar também, ele vai nos restaurar as nossas forças, o nosso ânimo, tudo na nossa vida ele restaura, se nós dermos lugar ao Senhor, se nós formos convictos daquilo que o Senhor é a nossa força e fortaleza. Então nós precisamos, amados irmãos, nesse dia, nos agarrar a isso. Senhor, eu preciso que isso aqui na minha vida seja restaurado. Senhor, eu preciso que o meu lar seja restaurado para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, eu preciso que a minha vida seja restaurada, porque às vezes eu me encontro, você pode dizer, às vezes eu estou fraco, às vezes eu estou perdido, às vezes eu estou sem certeza da minha salvação, às vezes eu estou desorientado, e nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor restaure a sua graça em nossas vidas, para que a gente volte a sentir esse desejo. A gente pode perceber isso, amados irmãos, quando o Davi orou no Salmo 51, ele tem lá um versículo que diz, ele diz: restaura, Senhor, em mim a alegria da tua salvação. Olha que coisa importante para nossas vidas. O Senhor pede para restaurar a alegria, e restaurar a alegria, e essa alegria, a alegria da salvação, é com que nós nos agarramos ao Senhor para termos ânimo de prosseguir nessa vida e até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que Deus possa abrir a tua mente, falar contigo em que você precisa ser restaurado, e que você peça ao Senhor que Ele vai te dar esta restauração, em nome de Cristo Jesus. Que Deus venha te abençoar. Vamos orar para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para que Deus esteja entrando na vida, na casa de cada um de vocês, e de uma forma maravilhosa restaurar tudo que está quebrado no meio da tua vida, no meio da tua casa, não seja que área for da tua vida. Eu peço a Deus neste momento que Deus vai fazer isso por você. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, ó Deus Santo, Deus querido, diante da tua graça, ó Santo Deus, como a tua palavra diz, sem ti nada podemos fazer, e nós precisamos, Santo Deus, de ti para restaurar nossas vidas. Ó Santo Deus, muitas vezes nós estamos como aquele vaso quebrado, que somente Tu, Santo Deus, pode restaurar aquele vaso, e nós nos sentimos muitas vezes assim. Santo Deus, eu te peço que nesse dia de hoje, Santo Deus, Tu possa tocar os Teus servos, as Tuas servas. Se alguém estiver enfermo, restaura a saúde, Santo Deus. Se alguém tiver algum problema na família, de intriga, de problemas uns com os outros, Santo Deus, que Tu possa restaurar a harmonia, Santo Deus. Se alguns de nós, Santo Deus, tivermos falta de comunhão contigo, restaura, Santo Deus, esta comunhão. Se algum momento, Santo Deus, a gente tem deixado de buscar, Santo Deus, restaura, Santo Deus, em nós a busca de Ti, Santo Deus, através da oração. Santo Deus, restaura isso em nossas vidas. Santo Deus, tem misericórdia da gente. Nós somos fracos, somos carentes, somos necessitados da Tua graça, somos necessitados da Tua restauração em nossas vidas, porque nós não sabemos como agir, como fazer, mas Tu sabes nos orientar, e nós te pedimos, Santo Deus, ser misericordioso conosco. Venha agir em nossas vidas, tome de conta de cada um de nós, tome de cada um dos Teus servos, seja onde estiver, Santo Deus, tome de conta daqueles que estão no leito, Santo Deus, assim como os irmãos têm pedido para orar para o pastor que está internado, Santo Deus, tem misericórdia, restaura a vida daquele homem, Santo Deus, para que ele possa continuar falando da Tua palavra, para que ele possa, Santo Deus, continuar levando, Santo Deus, palavra de vida para as pessoas, Santo Deus, tem misericórdia dele. Teus servos têm pedido para orar, Santo Deus, e eu tenho fé, Santo Deus, que Tu possa restaurar a vida daquele homem. Assim como muitos, Santo Deus, que estão no leito, assim como muitos, Santo Deus, que estão em prisões, Santo Deus, restaura aquelas vidas, liberta, dá da graça, Santo Deus, para que eles possam ter esta restauração em Ti, Santo Deus, e ser firmado na rocha que é Cristo. Eu te peço, Santo Deus, tenha misericórdia. Que a graça do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos encha todo dia de fervor. Que a unção do Espírito Santo seja sobre nós. Que tudo que o Senhor nos quiser fazer nas nossas vidas seja feito através do Espírito Santo dele. Em nome de Cristo Jesus, que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém.